Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras. Meu nome é Bárbara Batista, sou jornalista do Sindicato dos Metalúrgicos e Metalúrgicas de Betim Região. Iniciamos agora a nossa primeira live de 2021. Hoje vamos tratar de assuntos importantes que estão tirando o sono dos trabalhadores, dos brasileiros e das brasileiras. Vamos falar sobre os desafios para 2021 e, claro, a fusão entre a FCA Fiat e a PSA, que está causando bastante conversas e até fake news dentro das fábricas. Para falar sobre todos esses temas, o presidente Alex Custódio. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde aí a todos e todas que nos acompanham através das nossas lives, né? Iniciamos aí a nossa primeira live do ano de 2021 em um horário diferente, né? Mas, enfim, ao decorrer aí das quartas-feiras, a gente vai ajustar melhor esse horário aí, para que a gente possa dar continuidade às nossas lives semanais. Perfeito, Alex. Bom, para a gente dar início, então, à sessão de perguntas, eu pergunto para você, Alex, eu abro com a seguinte indagação. O que esperar de 2021? Na verdade, 2021 ainda é uma incógnita, né? Mas o que a gente precisa ter como foco é a luta pela vida, né? Continuar na luta pela vida, a manutenção do auxílio emergencial para as pessoas que realmente necessitam e, não menos importante, a luta pelo emprego, porque o desemprego está aumentando dia após dia. Então, creio que esses 3 pontos aqui são os pontos principais, né, de desafios para esse ano de 2021. O sindicato estrategicamente segmentou as diversas lutas que nós vamos ter em 2021. Então, considerando a luta pela vida, conforme você citou, o que pode ser o mais desafiador para esse período? Bom, penso que todos têm acompanhado, né, a pandemia ainda persiste dentro do nosso país. Já são quase 220 mil mortos, né, frutos aí do contágio do Covid-19. Essa pandemia continua assustando o conjunto dos trabalhadores e a sociedade como um todo. Nós, trabalhadores, continuamos aí, né, expostos, né, a possível contaminação, e a gente vem acompanhando aí ao redor de todo o mundo. Vários países já estão com a vacinação já bem avançada. Infelizmente, aqui dentro do Brasil, a gente vê várias dificuldades, né? A vacina não chegou nem mesmo para os profissionais da área da saúde, também não chegou ainda, né, para o chamado grupo de risco, e as poucas vacinas que chegaram, aí a gente ainda tem visto aí, né, muitos furas-filas, né? Muitas das vezes, pessoas que, através das suas redes sociais, eram negacionistas, né? Diziam que isso aí era apenas uma gripezinha, que essas mortes não eram fruto do coronavírus. Hoje a gente tem visto essas pessoas furando fila. Então, além de chegarem poucas vacinas, as poucas que estão chegando, a gente ainda vê pessoas furando fila. E penso que, para dificultar um pouco mais nessa questão da vacinação, a gente tem visto aí, desde o início de 2019, uma postura muito ofensiva, né, do nosso governo federal, atacando países de primeiro mundo, em especial a China, por exemplo, né? E agora que nós tanto precisamos da China, a primeira vacina que foi aprovada pela Anvisa, né, é da China. E obviamente que a China não vê um bom relacionamento com o Brasil, né, fruto desses ataques do governo federal. E agora, quem está pagando, né, por esse ataque insano do presidente da República é a sociedade como um todo, né, que não está recebendo a vacina no tempo que deveria receber. Na verdade, nem mesmo os insumos, né, que vêm da China, a gente tem conseguido receber no tempo devido. Isso tudo é um dificultador. Sinceramente, a gente espera, né, que essa vacina chegue o mais rápido possível e que toda a sociedade, né, todos os trabalhadores possam ser vacinados e a gente extinguir do nosso meio, né, esse vírus tão mortal. Bom, de que forma essa falta de informação e de datas, né, sobre quando chegará a vez da população ativa,
fora dos grupos prioritários, tomar a vacina, impacta na realidade dos metalúrgicos e metalúrgicas de Betim, Igarapé e São Joaquim de Bicas? O impacto direto é essa questão do medo dos trabalhadores, né? Que tem que sair de casa para trabalhar, para garantir o sustento dos seus familiares. Todos esses trabalhadores saem de casa com medo de um possível contágio, né, do coronavírus. E, para além disso, essas pessoas, além de estarem se expondo, elas também, né, nós, trabalhadores como um todo, estamos expondo os nossos familiares. Muitos de nós temos, dentro da nossa casa, parentes que são do grupo de risco, temos dentro da nossa casa filhos e filhas, né, que ao sair de casa para trabalhar, a gente tem essa incerteza, né? Um vírus invisível que cada um de nós estamos sujeitos a contraí-los apenas em sair de casa, sabe? E isso é uma preocupação imensa na nossa base. A maioria das empresas, né, estão produzindo e produzindo muito, fazendo horas extras e não, muitas das vezes, né, nem tomam os devidos cuidados, né, de prevenção do Covid-19. Quando se trata do ponto da luta pelo emprego, qual a percepção do movimento sindical frente ao aumento do número de desempregados e, claro, como a entidade enxerga que a atuação do atual governo, do governo federal, né, claro, está influenciando para essa diminuição de postos de trabalho? Primeiro, a gente não pode deixar de falar, né, do perfil do presidente da República, que, querendo ou não, ele é o porta-voz do país, né, para todo mundo. Então, as suas ações, ela influencia muito, né, na questão de geração de emprego. Estou falando isso porque é um governo que não preocupa com o lado social. Ele não preocupa com a geração de emprego. Falo isso e a gente tem exemplos claros, né, de empresas que tentaram negociar com o governo federal para que ela pudesse permanecer dentro do país e o governo nem sequer quis ouvir essas empresas, sabe? Então, é um governo que governa para apenas os seus pares. Penso que não conseguiu entender, né, qual que é realmente a atribuição de um presidente da República, e a gente tem visto isso de forma muito clara. A sua maneira atrapalhada de lidar com as situações faz com que os empresários não tenham a confiança necessária para investir no nosso país. É um governo que não tem um projeto nacional de desenvolvimento. É um governo que está vendo, por exemplo, né, vou falar como metalúrgico, está vendo a indústria se afundando ano após ano e ele simplesmente não quer investir na indústria. Ele prefere investir no agronegócio, que são os milionários, né, pares deles, mas não investe, por exemplo, na indústria de médio e pequeno porte, que é quem gera mais empregos dentro do nosso país. A gente tem visto, né, números alarmantes. Trabalhadores desempregados já ultrapassaram 14 milhões. Se a gente for fazer uma soma entre os trabalhadores desempregados e os subempregos, já ultrapassa 30 milhões. E isso tem piorado dia após dia, sabe? Então, isso é muitíssimo preocupante, a gente vê isso com uma preocupação enorme e, sinceramente, a gente precisa de mais responsabilidade por parte do governo federal. Ou, infelizmente, as questões tenderão a piorar. Estou falando isso aqui, mas no âmbito nacional. Graças a Deus, na nossa base especificamente, a gente não tem sentido esse peso tão profundo que existe, né, no país como um todo. Mas, obviamente, que nós prezamos, né, pelo emprego de toda a sociedade brasileira, pais e mães de famílias que querem trabalhar e não têm um emprego disponível. A saída da Ford do Brasil desencadeia o fechamento de muitas empresas. Qual o impacto disso para os metalúrgicos e metalúrgicas de Betim e região? Quais são os reflexos para a gente aqui? Primeiro, é importante frisar, né, que todos nós fomos pegos de surpresa com a saída da Ford. É uma empresa, vamos dizer assim, que centenária, né? É uma empresa que já estava aqui no Brasil há mais de 100 anos. E só fazendo um paralelo,
várias outras empresas que tinham décadas que estavam instaladas dentro do Brasil também estão fechando suas unidades, sabe? Isso não é qualquer coisa. E a gente não vê nenhum movimento, né, por parte dos nossos governantes, né, em tentar amenizar essa situação. É importante dizer que a Ford, como qualquer outra montadora, ela gera empregos indiretos. Então, algumas empresas que têm a Ford como cliente, somente a Ford como cliente, fatalmente essas empresas irão fechar. Outras empresas que têm parte da sua produção para a Ford, essa parte, esse percentual de produção que não será mais feito, muito provavelmente gerará desemprego, cortes de trabalhadores, sabe? De postos de trabalho. Aqui na nossa base, especificamente, a gente terá peso em uma empresa, prefiro nem citar o nome, mas uma empresa metalúrgica que tem 30% da sua produção voltada para a Ford. E é uma empresa que também foi pega de surpresa, inclusive a Ford deve milhões para essa empresa, e a Ford saiu meio que na calada da noite, né? Meio que nas escondidas, né? Fez uma reunião com a representação dos trabalhadores em um dia, no final da tarde, no outro dia pela manhã, já publicou em todos os canais de comunicação e simplesmente não quis conversar com mais ninguém, sabe? Aí a gente ouve, né, de parte do empresariado brasileiro, algumas desculpinhas, né, de possível saída da Ford. É o custo Brasil, é a pandemia e etc. E a gente vê claramente que não é bem assim, sabe? Quando essas multinacionais vêm para dentro do nosso país, o governo federal normalmente dá uma série de subsídios e a gente vive no sistema capitalista, né? A empresa, ela se instaura em um lugar para ganhar muito dinheiro. Quando ela não ganha aquele patamar de dinheiro que ela espera, simplesmente ela vai migrar para outro local e explorar outros trabalhadores, sabe? Infelizmente, o fechamento da Ford foi uma catástrofe, no meu entendimento, pegou vários de nós de surpresa e, infelizmente, pode ser que aconteça com outras empresas de dentro do nosso país. Torcemos muito para que isso não aconteça, sabe? Mas se depender do governo federal, todas as empresas podem fechar e certamente ele não fará nada, sabe? E diante de toda essa preocupação, né? Porque teve a saída da Ford, a alta dos preços dos alimentos que a gente já conseguiu acompanhar aí ao longo de 2020, a falta de postos de trabalho, a fala do presidente da República, né, sobre um país quebrado, em contrapartida uma alta na compra dos alimentos do governo federal, que inclusive variam, né, de frutos do mar, chiclete, leite condensado, ainda temos que lidar com o fim do auxílio emergencial. Qual a posição do Sindicato dos Metalúrgicos e Metalúrgicas de Betim e região em relação a tudo isso, Alex? Nós vemos tudo isso, Bárbara e demais que estão nos acompanhando através dessa live, né? Nós vemos tudo isso com muitíssima preocupação. Na verdade, a gente se sente indignado com tudo que a gente está vendo, sabe? Porque é uma contradição muito grande. Por exemplo, primeiro, um presidente da República que se preze, ele não pode ir para as redes sociais e dizer que o país está quebrado. Porque a gente não vê nenhuma ação dele para melhorar esse contexto, sabe? E o auxílio emergencial, a gente não pode deixar de falar dele no seguinte sentido. Quando ele foi concedido, inclusive o governo federal tinha a intenção de conceder apenas 200 ou 300 reais, foi uma luta, né, dos deputados e dos senadores para que esse auxílio fosse de 600 reais, várias pessoas que não precisavam desse auxílio emergencial, não sei como, conseguiram pegar. Porém, que a gente tem que deixar bem claro que quem verdadeiramente precisa desse auxílio emergencial precisa da manutenção do mesmo. Não é porque algumas pessoas oportunistas, corruptas, pegaram auxílio sem necessidade, que agora a gente vai penalizar, né? A gente, que eu falo assim, o país, vai penalizar quem realmente precisa desse auxílio emergencial. A gente vê o aumento da fome e da miséria dentro do nosso país. A gente vê pais e mães de família hoje morando na rua,
morando em condições subhumanas. A gente não vê pais e mães de família sem nenhuma possibilidade de alimentar seus filhos, ainda mais nessa pandemia, onde não tem emprego. Então, entendemos que é uma questão humanitária a manutenção desse auxílio emergencial, mas para quem realmente precisa. E na contramão de tudo isso, a gente vê vazar aí informações do governo federal que a gente começa a pensar que a gente está num filme de terror, né? Eu penso que é dessa forma. Aparentemente, a gente está num filme de terror, onde o governo federal gasta, vou citar aqui alguns exemplos, 15 milhões dentro de um ano apenas comprando leite condensado. Dá quase 7 mil latas de leite condensado e ele pagou uma bagatela por cada lata de leite condensado, R$ 162. Onde você vê servidores públicos mascar chiclete no horário de serviço. O governo federal gastou R$ 2.200.000 com chicletes no ano de 2020. E o que eu estou falando aqui não é coisa da minha cabeça, é coisa oficial, é gritante. A sociedade brasileira precisa se revoltar com tal postura do governo federal. Por muito menos que isso, nós vimos outros presidentes serem impeachmentados, nós vimos outros presidentes serem presos, por muito menos do que isso. E agora a gente vê essa aberração acontecer dentro do nosso país, e o presidente diz que o país está quebrado, que não tem dinheiro para auxílio emergencial, mas fica jogando o dinheiro da nação no lixo. E eu nem vou dizer que houve desvio de dinheiro, que houve corrupção, porque não cabe a mim dizer isso. Fica a critério de quem está nos assistindo, né, fazer essa avaliação. Certo, presidente. Fica aí como reflexão, né? Bom, eu aproveito a sua fala para trazer ainda mais para a realidade da base todo esse diálogo, né? Os metalúrgicos e metalúrgicas de Betim e região, eles estão envoltos a uma notícia ainda que não tem tanta informação, que é sobre a fusão da FCA Fiat e a PSA. De que forma o sindicato está acompanhando essa fusão? Bom, Bárbara e demais que estão nos acompanhando, na verdade, a Fiat está na sua terceira fusão, né? O mais recente foi a fusão da Fiat com a Chrysler. Essa fusão da Fiat da FCA com a PSA, começaram as negociações em 2018, no final de 2019 já estava bem avançadas as negociações e não foi concluída devido à pandemia, sabe? E nesse último mês foi concretizado a fusão. Na verdade, as empresas somaram forças, né? A FCA e a PSA saiu de 10ª e 11ª empresa do mundo para a 4ª maior empresa do mundo, né? Em produção de veículos. Em negócios, a fusão dessas duas empresas, elas serão a 3ª maior do mundo. Então, a FCA e a PSA formam a empresa Stellantis. E só com essa fusão, ela já ganha 10% do mercado brasileiro. E essa fusão também, obviamente, vai propiciar alguns ganhos para essa empresa, né? Para essa Stellantis, vamos dizer assim. Eles vão economizar aí dentro de um ano, por exemplo, 5 bilhões de euros. Então, não é qualquer coisa. Uma questão, Bárbara e demais que estão nos acompanhando, que nós, dos sindicatos metalúrgicos, indagamos, né, a representação da FCA Betim, porque já existia uma projeção de investimentos, né, aqui para a planta de Betim. Então, a nossa pergunta foi nesse sentido, se manteria, né, esses investimentos. E a resposta que veio por parte da empresa é que sim, esses investimentos serão mantidos. Inclusive, né, nós temos acompanhado aí a nova picape da Fiat, que tem vendido muito. Para além disso, nesse ano de 2021, tem mais um lançamento de um carro da Fiat, um SUV, que, se der certo, também terá uma produção bastante elevada, sabe? Então, a projeção diante dessa fusão, aparentemente, é uma projeção positiva.
E cabe a nós, da diretoria do Sindicato Metalúrgico de Betim e região, acompanhar isso muito de perto, igual a gente vem acompanhando. Eu, como presidente do sindicato, tenho feito várias conversas nesse sentido, de entender tudo que está acontecendo, de pedir explicações das empresas, né, sobre o futuro dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui da FCA Betim. Bom, e recentemente você até divulgou um vídeo, né, falando um pouco sobre essa fusão e desmistificando algumas informações aí que ocorreram logo no comecinho aí de 2021. Ao que tudo indica, uma fake news foi espalhada dentro da fábrica, né, da FCA Fiat, que levantava pontos sobre demissão em massa. Conta pra gente o que realmente está acontecendo, Alex. Bom, na verdade, desde o final de 2020, a gente já ouvia, né, se dizer, os trabalhadores chamam de rádio peão, sabe? Mas eu prefiro falar que é uma notícia falsa, de que com essa fusão, a empresa faria a demissão de todos os trabalhadores e os recontratariam com 30%, com a diminuição de 30% nos seus salários. São duas contradições, né? São duas impossibilidades, vamos dizer assim. Primeiro, que o nosso acordo coletivo da Tabase não permite isso. A empresa demitir o trabalhador e contratar ele com salário inferior. Pelo menos em 12 meses, alguma coisa nesse sentido, sabe? E, para além disso, uma empresa que está fazendo fusão, penso que não seria razoável ela gastar um rio de dinheiro fazendo inúmeras demissões, né, milhares de demissões, e depois recontratando. Então, na reunião que a gente teve com a representação da FCA, assim que eu retornei de férias, a empresa foi muito incisiva, muito clara em dizer que fora de cogitação qualquer coisa nesse sentido. Então, realmente, foi uma notícia falsa. Assim que eu fiz o vídeo, a gente mandou para todos os trabalhadores, né, para a maioria dos trabalhadores da FCA, eles se sentiram aliviados, né, com essa notícia. E é isso, a gente tem que acompanhar de perto mesmo, ver os desfechos, né, para que a gente possa entender qual que é a melhor forma da gente agir. Tem que ser mais confortável realmente para eles, até porque a produtividade tende a cair numa situação como essa, né? Bom, em relação aos postos de trabalho, essa fusão pode favorecer as demissões ou, pelo contrário, ela aumenta a chance de novas oportunidades? Bárbara, esse também foi um tema que a gente tratou com a representação da empresa. A empresa foi muito clara na resposta em dizer que não há possibilidade de demissões, muito pelo contrário. Há possibilidade de várias contratações em curto e médio prazo. E a gente tem visto isso na prática. As pessoas têm acompanhado aí, empresas fazendo processo seletivo, né? Os trabalhadores da Fiat têm visto inúmeros trabalhadores recém-chegados dentro da fábrica. Então, tem gerado emprego, sim, e nós esperamos que gere cada vez mais empregos, né? Ainda mais diante de um cenário onde tem milhões de trabalhadores, né, e trabalhadoras desempregados. Certinho, Alex. Bom, por fim, né, hoje nós estouramos nosso tempo da live, mas é a primeira também do ano, tem muitos assuntos complexos, mas a gente já vai encerrar. Por fim, qual a expectativa dessa fusão para o mercado mundial e, claro, para os trabalhadores e trabalhadoras que atuam diretamente com a empresa automotiva? Bom, penso que diante do breve relato que eu fiz, né, e diante também de tudo que a empresa nos disse nessa reunião que aconteceu nesse mês de janeiro, as expectativas são as melhores, pelo menos é o feedback que a empresa nos passa, né? E a gente de fora, o que a gente consegue perceber é isso. São lançamentos de novos carros, a fusão dessas empresas fez com que ela assumisse uma fatia maior do mercado automobilístico. Essa fusão vai propiciar, né, uma troca maior de informações entre Fiat e Peugeot. Penso que isso vai possibilitar novos mercados, né, tanto para a Fiat quanto para a Peugeot. Então, em linhas gerais, a gente vê com bons olhos e volto a dizer, esperamos que seja
melhorado as condições de trabalho, o salário dos trabalhadores que já estão dentro da empresa e que, para além disso, gere mais postos de trabalho para os trabalhadores e as trabalhadoras que tanto necessitam. E todos nós sabemos, né, que quando aumenta a produção em uma fornecedora, obviamente, quando ela começa a gerar empregos, as suas fornecedoras também irão gerar emprego. Então, a gente tem uma perspectiva positiva de tudo isso, mas é importante frisar que temos que ficar vigilantes, acompanhando de perto todo o desfecho, né? Porque quando a empresa quer sair de um local, ela vai sair. A Ford é um exemplo bastante catastrófico disso, né? Esperamos, de verdade, que aqui na nossa base, em Betim, não aconteça isso com a FCA, agora Stellantis, né? E que todas as outras empresas também possam gerar novos postos de trabalho. Bom, Alex, desculpa. Para encerrar nossa live, eu agradeço, então, a você, que é o presidente do sindicato, por todas as informações. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Bárbara, trabalhando em home office, né? Fez uma cirurgia, mas mesmo assim está na ativa. Te agradeço muito. Agradeço a todos e todas que têm nos acompanhado aí através das diversas lives que a gente fez no ano passado. O nosso intuito é voltar com a nossa live semanal, com temas variados. Então, já faço um convite aí a todos, né? Para a próxima quarta-feira, a gente já fazer mais uma live e contamos com a participação de todos vocês. Forte abraço a todos e até muito breve. Eu vou fugir um pouquinho aqui do nosso script e mandar também melhoras para o Du, né, o Eduardo, que é o diretor aí do sindicato, está internado com Covid. Então, aí estamos todos juntos em oração, né, junto da família e dos amigos, para que ele fique 100% recuperado e retorne às atividades o mais rápido possível, né, Alex? Em breve estará de volta. Eu tenho conversado com ele pelo WhatsApp e ele foi eleito o melhor paciente do hospital, sabe? O melhor paciente de Covid do hospital. É o mais interativo e tal. Ele teve uma situação bastante complicada, bastante delicada, mas agora ele está melhorando de forma bastante positiva. E contamos aí com a volta o mais rápido possível do nosso companheiro Eduardo Goulart. Bom, então eu agradeço, né, o responsável técnico pela live, Cristiano Oliveira, e toda a diretoria do sindicato. E, claro, meu agradecimento especial é para você que disponibiliza seu tempo para nos acompanhar semanalmente. Não deixe de enviar suas perguntas pelas redes sociais ou para o e-mail do sindicato, comunicacão@metalurgicosdebetim.org.br. Siga as redes sociais do sindicato e fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Obrigada pela companhia e até a próxima quarta. Tchau.